Destaque nos canais Sport TV, feras, só feras do atletismo mundial reunidas no Marrocos. A prova vai acontecer sem grandes sustos, né? A prova de 1.500, tanto no masculino quanto no feminino, tem acontecido vários acidentes, né? Contatos corporais dos atletas, mas como o número de participantes é menor, então existe um relaxamento maior quanto a isso. O norueguês começa a puxar fila nessa primeira parte da prova. Tá ali o número, a indicação de que ele começou na raia número 8, né? 614, Henrik Ingebrigtsen, puxando a fila, portanto, o norueguês, tem apenas 23 anos de idade, tempo de 3:31:46, o seu melhor alcançado nessa temporada. E características diferentes, né, entre os dois prováveis favoritos, prováveis vencedores. O Suleiman sempre perto dos líderes, enquanto Asbel Kiprop sempre nas últimas colocações. Se aproveitando da velocidade, né, que é inerente à sua posição. Lembrando que o Suleiman é corredor de 800 também, né? Tem um 800 bem forte, Suleiman. Norueguês ainda à frente, de azul claro, os europeus de azul claro, os africanos de amarelo. O Suleiman, a gente falava dele, tá ali na segunda colocação, só monitorando. Nossa. Passagem muito lenta, quase 1,6 nos primeiros 400 de uma prova de 1.500, é o ritmo muito fraco para um 5.000 e até para um 10.000 de um nível como esse, né? Que a gente viu inicialmente nos 5.000, a gente chegou a falar sobre isso, ainda reclamamos do ritmo dos atletas. Exatamente. O pessoal é um pouco preguiçoso, mas é o início da prova. Tá ficando bom para o Suleiman. Ele tá ali, tá no bolo, Manzano. São os 3 primeiros por enquanto. E essa é a sua estratégia, por isso que ele fica lá atrás, ele deixa que ditem o ritmo de prova. O Kiprop é que fica lá atrás, mas o Kiprop não está muito veloz esse ano. Ele vai ter que andar um pouco mais próximo daqui a pouco, porque ele não está tão veloz assim. Ele mostrou isso na última prova que ele fez, foi uma das últimas etapas da Liga de Diamante. Ele usou essa estratégia e acabou em 7º lugar. Ingebrigtsen, norueguês ainda ali à direita, de azul claro puxando a fila, Suleiman, Manzano, a gente vê o Seurei também, agora 2 voltas ou 800 metros até o fim. Não dá nem para dizer que está puxando, né? Prova que a gente vai ter daqui a pouquinho o lançamento do dardo, uma das competidoras no aquecimento ali esperando eles passarem pela curva. Já os últimos 400 metros da prova masculina dos 1.500. 1:9:93, por favor. Foi mais fraco que a primeira volta. É por isso que eu digo, não dá para dizer que ele está puxando, ele está freando. E olha, a gente falava dele na abertura do Willis. Exatamente, está chegando agora da Ásia Pacífico, o neozelandês ali por fora, mais à esquerda. Suleiman agora tentando assumir a ponta. Norueguês agora ficando para trás. Agora sim, eles começam a correr de verdade. Eles transformaram 1.500 num 800 metros. Exatamente. Suleiman está na frente. Ayanle Suleiman, do Djibouti. Agora sim, ele é o primeiro colocado. O Willis em segundo. Temos 3 minutos de prova, 400 metros finais se aproximando. Tudo pode acontecer, hein? Falta só uma volta. Os 2 africanos e lá vem ele atropelando no fizinho que próprio queniano. Que próprio assustado com o que aconteceu na última prova, ele já vai para faltando 400 metros. Normalmente ele começa a correr forte faltando 200 metros. Dessa vez ele mudou um pouquinho a estratégia. O americano Manzano baixinho lá por fora tentando também arremeter nesse finzinho. Suleiman ainda está na frente, lá vem o americano, Kiprop. Agora os africanos na frente, Suleiman e Kiprop. O representante do Djibouti também, o queniano por fora. Muito legal essa prova, é praticamente ombro a ombro. Fica um pouco para trás agora o Kiprop. Ainda na frente o Suleiman e Kiprop. Vamos ver quem vai vencer essa prova. A prova é boa demais no finzinho. Finzinho de prova tenta o Seurei ali por fora também. Ainda na frente o Suleiman, Kiprop, os africanos lado a lado. Suleiman, Kiprop já se garantiu na segunda colocação. Suleiman vencendo e tirando onda. Kiprop na segunda colocação. O atleta do Djibouti, o atleta do Quênia. Os africanos dominando os 1.500. Suleiman mostrando por que é forte nos 800 metros, né? Fazendo muito bem um trabalho de pura energia anaeróbica. Os atletas forçaram muito nos últimos 300 metros. Asbel Kiprop melhor do que nas últimas competições, mas ainda mostrou que não está em grande forma. Aguardar a temporada de 2015. Aparentemente, me pareceu que Kiprop ainda sentia a perna. No finalzinho me parecia que ali ele desistiu nos últimos metros e mancava, inclusive. Agora, Suleiman realmente é um grande corredor de 800, eu falei isso no início da transmissão dessa prova, e ele foi medalha de prata, né? Medalha de bronze, perdão, no Mundial de Moscou. Ou seja, é muito veloz. E essa prova, na verdade, não foi 1.500, né? Essa prova foi um 400
com uma volta e meia ali, mas foram duas 600, voltas. uma prova de 600. É, Quer dizer, uma prova- uma prova de 800, 200 metros para esquentar e 600 para valer, né? No momento, na última curva, o Asbel próprio quase que entrou dentro do organismo do Suleiman ali, né? Tentando, dois corpos tentando ocupar o mesmo lugar no espaço. E dá essa olhada pro lado ali, Olha que é como ele interessante solta, também né? o que próprio, né? Aí o Suleiman também, uma olhada de lado também, dá aquela monitorada, de novo, olho ali para a direita, olhar ali buscando aquele rival à direita, que próprio olhava só para frente, a careta, aí depois ele percebe, ia ficar difícil para ele, procurou o placar, o telão. Quando ele viu que não dava para vencer, tentou se garantir na segunda colocação, olhando para trás. E Suleiman, 70 mil reais aproximadamente, ou 30 mil dólares de premiação, 8 para o continente africano. Daqui a pouco mais uma atualização da prova da Copa Continental, na competição 8 que mais vale, 7, né? né? 8 mais 7 são 15, exatamente a dobradinha, né? 8 quem ganha, 7 o segundo colocado, 1 ponto para baixo até o último colocado, que soma apenas 1 ponto. Salto em distância, falando em África, salto para perto, agora sim, sem exagero nenhum, para perto de 8 metros do vice do sul-africano. Veja o salto, como ele alcançou ali, ficou a 6. Deu para usar bem a tábua de impulsão, encaixou direitinho. O 6.0 ali indicava a centimetragem, é 6 isso? centímetros de limite, né? Próximo do limite da massa. Ele ainda tinha determinada distância. Exato, ficou pra a 6 de atingir o limite queimar, final, né? É. Exato. Daí o Visser. Vem uma treinadora, o Visser, 7,96, a prova começou há pouquinho. Daqui a pouco salto em altura, a gente volta a acompanhar, vai começar também o lançamento de dardo no feminino. A gente continua no salto em distância. Esse é Will Clay, bronze na Olimpíada de Londres. Alguns dos principais atletas do mundo, os 2 melhores por continente, por cada prova. Essa é a regra básica da Copa Continental. No limite, Olha, 0.4. Eu 4 gosto muito milímetros, dessa então, frase, né? 4 milímetros. 4 Aproveitamento milímetros. total da tábua de impulsão. Essa frase é muito linda quando dita assim, né? E quando executada, então, né? Arriscou tudo, Clay, hein? Dita por mim, executada por ele, claro. Exatamente, para se executar, né? Não, aí são 4 milímetros, Clay. Aí fica mais difícil também, exigir mais do que isso, né? Parece que ele estava me respondendo ali, né? Interação, ao vivo. Brasil-Marrocos. Falta só a gente confirmar o resultado de 7,98. Está na primeira colocação, já no segundo salto dele. Agora o Gaizá, da Holanda. Estava em terceiro com 7,87. Tem que melhorar pelo menos 11 centímetros o holandês. Acima dos dois. Bom. Acima dos 8 faz metros. o holandês, hein? Bem, foi para a fase aérea bem equilibrado. Atleta veloz. E passadas boas, hein? Joelhos elevados. Pedalando né? muito bem também. A fase aérea dele foi muito bem executada. Não é um grande salto, mas tecnicamente foi bem legal. Passando de 8, assume a liderança. 8 e 11. Ele passando pela marcação de vento ali, ó, menos 0,7. E 8 e 11, né? E ainda assim, 8 e 11. Portanto, o holandês com 8 e 11 é o líder. Já saltou para 8 e 13 no ano. E o vice, o que vai fazer? 7,96, tem um bem-humorado pelo jeito sul-africano, competindo pelo continente africano. Visser está em terceiro. Foi para perto de 8, né? Ele em terceiro com 7,96. Clay, o americano, 7,98. Gaissá, holandês, 8 e 11. Só os pregos da sapatilha que encaixaram na tábua de impulsão. O resto do pé estava fora. Lançamento de dardo no feminino começando agora. A próxima prova de pista, prova feminina dos 3.000, daqui a 10 minutinhos. E ele picota a passada ali para poder acertar a marca. Teve que ajeitar senão, muito, né? Porque senão ele ia ser pior, ele não pegaria sequer a tábua ali. 7,89, um pouco pior. Continua em terceiro, sul-africano. 8 pontos para quem vence, depois 7, 6, 5, até 1 ponto por oitavo e último colocado. Suleiman, 3,48,91. A identificação do ponto que ele soma para o seu continente, para a África. Kiprop, 3,49,10 numa prova de 1.500. Vantagem de 2 décimos de segundo apenas na ponta. E 15 pontos ao todo na soma do primeiro com o segundo para o continente africano, que encosta no continente americano na briga pela vice-liderança. A Europa está lá na frente, disparada, com quase 32 pontos de vantagem para os americanos, digamos assim. Falando em americanos, Kaina, dos Estados Unidos, salto em altura de novo. Salto em altura mais uma vez, o Kaina
está na segunda colocação. Veja, tentativa de número 1 para 2,34. Faltam 2. Ele que passou de terceiro em 2,31, ou seja, já encontra dificuldades. 2,34, primeira tentativa, ainda tem mais 2. Olha, o baixinho não quer 2,31, não quer saber de 2,31 não, hein? Preocupado com um possível empate lá na frente, né? Vamos ver o que ele consegue fazer para 2,34. A recuperação da perna, demorou muito. Passou alto, passou fácil, fez o arco. Na hora de tirar a perna, deixou o pé. No mesmo momento que ele Não tem que conseguiu desfazer o arco, é o momento de recolher a perna. Demorou um pouquinho. Tem total possibilidade de passar na próxima tentativa. Salto em altura, salto em distância, a gente volta a acompanhar o americano Clay saltando para perto, talvez até um pouquinho mais de 8, né? A gente vê a marca em amarelo, a indicação Ele tá da marca reclamando do ali. Ele líder. está reclamando. Queimou, ele será? queimou. Há um detalhe ali que a gente lembra que aquela marcazinha ali, ó, esverdeada, né? Aquilo ali é uma plasticina, é bem molinha. Qualquer toquezinho naquela plasticina deixa a marca. E é na o que o parte árbitro está preta? mostrando. A gente tem a parte verde e a parte preta também fazia parte da plasticina, também configura o salto invalidado. Sim, ali teria plasticina, assim. O caso no final é a verde. O que vai determinar ali é o que o árbitro mostrou para ele. E algumas tábuas são e outras não são plasticina. Então vai depender com essa tábua aí. Normalmente aquela parte diferenciada da madeira já é plasticina. Só vale na parte branca. E depois ela é trocada, é isso, Murá? É, aquela tábuazinha ela é A partir retirada, do se momento que é queimou. deformado, você troca. Você é trocado. Mas ele Drawing. já tem várias tábuazinhas daquelas de plasticina prontas. Drawing, o canadense. Já tinha passado de 2,31. 3 tentaram agora para 2,34 sem conseguir. Kainert, o Kov e o Barchin. O Kov também tendo problemas, né, em alturas não muito difíceis. Drawing também, deu para notar que enquanto ele estava se concentrando ali, a camiseta dele balançava bastante. Tem um vento bem chato na prova. No salto em altura a gente tem percebido, né? No salto em distância, aliás. Agora, parece que o vento não venta para o Bondarenko, né? Então vento que venta lá não venta ali. Não venta na Ucrânia. Então 4 tentativas de primeira rodada para Drawing, Kainert, o Kov também, Barchin. Bondarenko só saltou uma vez para 2,27. Já ultrapassou e já vai para 2,34 também. Hoje em dia, o vento que venta na Ucrânia é outro. Na verdade, em relação aos problemas políticos, né, e territoriais com os russos. 2,27, o único salto dele agora 2,34. Recorde mundial 2,45. Recorde do campeonato 2,40 dele. Javier Sotomayor nos anos 90 ainda. Abriu mão de saltar 2,31, passou, como a gente chama, na linguagem popular do atletismo, direto 2,34, primeira tentativa para ele. Até o momento, nenhum atleta passou 2,34. Se passar na primeira tentativa, já assume a liderança. Pula do terceiro lugar para o primeiro. Bordan Bondarenko, ucraniano naturalmente competindo pela Europa, é Copa Continental, vale a pontuação continente a continente. Tem mais 2 chances. E não passou por muito pouco. Eu vou lembrar até da camiseta agora de novo. Eu vou dizer o seguinte, cara, prende essa camiseta no short. Põe não por sei, dentro. foi muito pouco mesmo. Deixou ali o quadril, diria o bumbum. É engraçado que os saltos verticais, o nível está bem baixo, talvez em função do vento, né? O que não tira um pouco dos erros, dos 3 erros sequenciais da Fabiana Mura, mas tá difícil de fazer grandes marcas nos saltos verticais. São mais 4 horas em relação ao nosso horário, 9h15 da noite, portanto, a temperatura vai caindo um pouquinho, né? É a tentativa do ucraniano, exatamente, no quadril ali, né? Quase região das nádegas, né? Tocando e derrubando o sarrafo. E a Copa Continental que a gente acompanha amanhã com 3 brasileiros, hoje com Fabiana Murer, favorita destacadíssima, e infelizmente, agora a apresentação do lançamento do martelo, já tentou para 4,45, foi a última a começar a saltar, errou os 3 saltos, a única a não ter marca, nem 8º conseguiu ficar. Tô falando do dardo, né? Lançamento do dardo, prova feminina. E veja a Peterson, a proteção que ela tem no joelho esquerdo. Temos, portanto, o salto em altura, o salto em distância no masculino, agora o dardo no feminino. Bem, uma apresentação fortíssima, né? Sem querer fazer trocadilho, mas é que das 10 melhores do mundo, 5 estão presentes. Enquanto isso, Lauter salto em altura, baixinho de novo para 2,34. Vale a pena dar essa piscada, né? Pra gente ver o salto do baixinho. E presença da recordista mundial do lançamento do dardo, Bárbara Spotakova.
Recordista mundial presente na prova de destaque do time europeu. 2 recordistas mundiais, né? O Lavillenie, que amanhã vai participar da prova do salto com vara. Sem falar também no Wlodarczyk no martelo.